Boa tarde, turma. Hoje o nosso tema é falando sobre solubilidade, certo? A imagem aqui representa muito bem a solubilidade, certo? Solubilidade é a capacidade de um soluto em dissolver em um solvente. No caso aqui, no decorrer da explicação do slide, vocês irão entender a questão de solvente e soluto. Aí no caso aqui, ó, representando a imagem, né, do soluto, no caso, significa o sólido e o solvente, a água. O solvente universal é a água. Então nós temos soluto, sal, solvente, água, certo? Então, juntando os dois, quando você mistura o soluto, que no caso é o sal, com o solvente, significa que você obteve uma solução, certo? Esse conteúdo vai estar aqui na página, está inserido no capítulo 2, na página 36 e 37. Os tópicos que serão abordados serão solubilidade, conceito, e o coeficiente de solubilidade. Solubilidade. Ela está relacionada com a capacidade que um material denominado soluto apresenta de ser dissolvido por outro solvente. Como eu falei lá na imagem, quando você tem uma mistura de água com sal ou açúcar, nós obtemos uma solução, onde o soluto é o açúcar e o solvente é a água, certo? Então, quando se fala de solubilidade, vai estar relacionado soluto, o soluto e o solvente. Então, soluto denomina-se os compostos químicos que se dissolvem em outra substância. Solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. Então, explicando a questão do soluto e do solvente, nós temos aqui, ó, quando você pega um soluto e adiciona um solvente, você vai ter o quê? Uma solução. Então, solubilidade é a capacidade desse soluto dissolver nesse solvente. Soluto pode ser o quê? Sólido. Solvente. Líquido. O soluto, ele pode ser classificado em solúvel, pouco solúvel e insolúvel. Solúveis são solutos que se dissolvem no solvente. Você tem a quantidade X de soluto, ou seja, uma quantidade de sal, aí você vai dissolver no solvente. Então, esse soluto, ele conseguiu se dissolver totalmente, se tornando uma solução o quê? Homogênea, ou seja, uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É quando você possui somente uma fase, onde esse soluto conseguiu se dissolver totalmente no solvente. Pouco solúvel é quando você pegou uma quantidade X de água, certo? E aí você acrescentou uma quantidade X de soluto. Só que você não conseguiu fazer com que esse soluto se dissolvesse totalmente no solvente, né? No solvente como se fosse a água e o sal. Você colocou uma quantidade grande de soluto que não conseguiu se dissolver totalmente no solvente. Já o insolúvel é quando você não consegue fazer com que esse soluto consiga dissolver nesse solvente. Então, insolúveis são os solutos que não se dissolvem no solvente. Um exemplo básico é a água e a areia. A areia é o soluto
e a água é o solvente. Quando você colocar esse soluto, que no caso é a areia, você não vai conseguir fazer com que esse soluto se dissolva no solvente, que é a água. Dentro do conteúdo de solubilidade, nós temos aí o coeficiente de solubilidade, conhecido como CS. É a quantidade de soluto necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente a uma determinada condição. Então, esse coeficiente de solubilidade, você vai observar a quantidade certa de soluto que você vai precisar dissolver em uma determinada quantidade de solvente, certo? Então, nós temos aqui um exemplo. Por exemplo, considere a seguinte situação. Em um copo de água com sal, NaCl, o sal vai ser o nosso soluto, inicialmente o sal desaparece na água. Quer dizer que você usou uma quantidade certa desse sal, que é o soluto, que conseguiu dissolver totalmente na água, que é o solvente. Então, um exemplo seria, considerado como esse soluto solúvel, que essa quantidade conseguiu se dissolver totalmente no solvente. Em relação ao ponto de saturação, as soluções classificam em 3 tipos. Solução insaturada. O que é uma solução insaturada? Quando a quantidade de soluto é menor que a do coeficiente de solubilidade, ou seja, se você pegou uma quantidade de soluto, mas essa quantidade não foi suficiente, como se você não colocasse a quantidade correta para poder conseguir dissolver, faltou, foi menor essa quantidade. Já a solução saturada é quando a quantidade de soluto é exatamente a mesma do coeficiente de solubilidade. É o limite de saturação. Então, em uma determinada solução, você conseguiu colocar a quantidade de soluto adicionada a uma quantidade de solvente. E onde essa solução ficou saturada, ou seja, ficou no limite. Por exemplo, se você pegasse, você pegar aqui, saturada, é um exemplo básico do nosso dia a dia, Você tem um copo com leite e aí você quer dissolver uma quantidade X de Nescau. Então, para 180 ml de leite, precisa, para você ter uma solução saturada, 2 colheres de Nescau, certo? Então, se você seguir essa orientação, você vai usar 180 ml de leite e colocar 2 colheres de Nescau, então essa solução vai ser o quê? Saturada. Essa 2 colheres aqui de Nescau vai conseguir se dissolver em 180 ml de leite. Já a solução supersaturada é quando o soluto é maior do que o coeficiente de solubilidade. Ou seja, você vai pegar vai ter 180 ml de leite e aí você vai colocar 4 colheres de Nescau. Então, essa solução vai ficar supersaturada, porque passou a quantidade de soluto, certo? Aí dentro desse conteúdo nós temos aí a fórmula do coeficiente de solubilidade. A fórmula para calcular o coeficiente de solubilidade é CS, que significa coeficiente de solubilidade, que é igual a 100 vezes M1 sobre M2. Esse M1 significa o quê? Massa do soluto, M2, massa do solvente. Nós temos aqui 2 exemplos, O primeiro,
Coeficiente de solubilidade de um soluto é de 100 gramas por 100 gramas de água. Como determinar a massa de soluto necessária para saturar 80 gramas de água nessa condição de temperatura? Então, aqui está a questão, o objetivo da questão é encontrar a quantidade necessária, né, de soluto para se dissolver em 80 gramas de água, que é o solvente. Então, primeiro passo é vocês aprenderem a fórmula, que é o coeficiente de solubilidade é igual a 100 vezes M1 sobre M2. O 100 já é da fórmula. Então, nós temos aqui os dados, né? Primeiro, você vai pegar dados. Eu já tenho o coeficiente de solubilidade, que é 60 gramas. Tenho o M2, que é a massa do solvente, que é 80 gramas. E eu quero saber o M1, que é a massa do soluto. Aí você vai só substituir os valores na fórmula. Coeficiente de solubilidade é igual a quem? 60 gramas, igual a quem? 100 da fórmula, vezes quem é o M1? É o valor que eu quero encontrar, sobre o M2, que equivale a 80. Aí você organizando a continha, 60 gramas é igual. Eu posso multiplicar 100 vezes M1, que vai dar 100 M1. Isso sobre quem? 80. Então, você, para poder conseguir resolver, você vai usar a regra de 3, certo? Multiplicando meios pelos extremos. 100, quando aqui não tem subtende que é 1. Então, vai ser 100 M1. 60 vezes 80, você vai pegar 8 vezes 6, 48. E vai acrescentar o zero que sobrou. 2 zeros. Então, vai ficar M1 igual 48,00 100, que é igual a quanto? M1? 48 gramas. Então, M1 é 48 gramas. Então, o valor que é necessário de soluto para dissolver no solvente em 80 gramas de água equivale a 48 gramas. Então, M1, 48 gramas. Já a outra situação nós temos aqui, sabendo que a solubilidade de um sal a 100 graus Celsius é 39 gramas por 100 gramas de água, calcule a massa, objetivo da questão, calcule a massa de água necessária para dissolver 780 gramas em 100 graus Celsius. E agora a questão está pedindo para você encontrar a quantidade necessária de solvente para poder conseguir dissolver 780 gramas de soluto, certo? Então, vai usar a mesma fórmula, coeficiente de solubilidade, que é igual a 100 vezes M1 sobre M2. Coeficiente de solubilidade equivale a 39 gramas por 100 gramas de água. Então, você vai pegar 39 gramas é igual a quem? A 100 vezes quem é o M1, no caso? O M1 você já tem aqui, que é a massa do soluto. 780 sobre M2, que é a massa do solvente. Então, você vai pegar 39, que é igual a quem? 780 vezes 100, dá 7
e 1.800 sobre M2. No caso aqui, ó, desculpa, observando, 78 vezes 1, 78, sobrou quanto zero? 3. Então, vai dar 78.000 sobre M2. Aí, você vai calcular usando a regra de 3 simples, que vai ficar 32M2, que é igual a 78.000. Aí fica M2, 78.000, dividido por 39. O valor vai ser do M2 dividindo 78.000 dividido para 39 vai dar 2.000 gramas. Então, o valor necessário de solvente, né, a quantidade de solvente necessária para dissolver 780 gramas de sal vai ser 2.000 gramas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.